Muito boa tarde, São Paulo, boa tarde, Zona Sul. Mais uma live aqui com o pastor Ezequiel, dia 10 de dezembro, 12 horas e 5 minutos. Vai ser uma live bem rápida para a gente não perder o costume. E hoje eu quero trabalhar com vocês um tema muito importante. Olá, Aline, graça e paz, boa tarde, tudo bem, querida? Hoje eu quero trazer uma live diferente aqui, trazer uma palavra de Deus para o teu coração, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. Essa palavra eu ministrei no meu grupo de discipulado e também falei na nossa formatura do domingo agora, e é o que está escrito aí para você poder perceber aí o que é que pode produzir na tua vida quando nós liberamos o perdão. Deus te abençoe, Emerson. Estúdio Laurete, Deus te abençoe, graça e paz, uma boa tarde. Não vou demorar muito nessa live, mas eu quero deixar uma palavra de Deus para abençoar a tua vida nesta tarde. Seja bem-vindo, Davi, Deus te abençoe. Manda aí um aviãozinho para algumas pessoas, para que eles possam participar dessa ministração, porque certamente vai trazer libertação, liberdade para o teu coração. O poder do perdão, o que é que o perdão pode produzir na vida das pessoas. Então eu quero, na tarde deste dia, abençoar a tua vida, porque Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias sobre essa palavra que está no livro de Gênesis, e é sobre a história de José. Quem estava lá na nossa formatura agora no domingo, recebeu essa palavra. Então Deus tem falado muito no meu coração que isso pode abençoar uma grande quantidade de pessoas. Então eu quero que você, na sua rede de seguidores, pega agora o aviãozinho que está no canto inferior direito da sua tela e do seu celular, clica e marca algumas pessoas que precisa ouvir essa ministração sobre perdão. Nós temos tido algumas lives aqui de interação em que a gente faz uma série de anúncios, fica no momento interativo, mas hoje especificamente essa live ela tem um objetivo de trazer cura para o teu coração baseado na história de José. Tá bom, queridos? Então, faça isso, mande agora esse convite para que as pessoas possam entrar. Vou deixar gravado essa live e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Baseado nisso, você pode ouvir aí, olha, o que Thales Roberto está cantando sobre a escrita pelo dedo de Deus. Muitas vezes nós precisamos juntar forças dos cacos. Às vezes a gente se sente quebrado, arrebentado na vida, e muitas vezes nos falta força, mas em nome de Jesus, nesta tarde, você será ministrado sobre essa palavra, e vou falar sobre duas sementes que Deus pode produzir na terra do teu coração para trazer uma liberdade para a tua vida, tá bom? Faça isso, mande um aviãozinho agora. Hoje, agora 12 horas e 8 minutos, 10 de dezembro, estamos aí praticamente quase na metade de dezembro. Não é? Estamos aí quase chegando no Natal e eu tenho certeza que você terá ainda um final de ano abençoado. Olha só, há uma palavra profética que o pastor Augusto liberou no culto da noite de domingo agora, dizendo o seguinte: Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer um milagre ainda neste ano na tua vida. Tudo aquilo que não aconteceu praticamente nos 365 dias, Deus não tem dificuldade para realizar uma promessa na sua vida. Quantos creem nisso? Manda aí um foguinho agora, que você crê nessa palavra. Gislene, Deus te abençoe. Mande agora um aviãozinho para o grupo de pessoas, dos seguidores que você tem, para ouvir essa palavra, que daqui a pouco eu quero entrar aqui nesse ponto sobre o poder que o perdão produz na vida das pessoas. Talvez você que está aqui comigo na live agora carregue alguém no seu coração. Talvez você recebeu aí uma palavra, talvez você tenha tido durante esse ano um sentimento, né? Um ambiente difícil
e que Deus nesta tarde quer trazer ao teu coração uma palavra de libertação. Porque muitas vezes, quando nós carregamos no nosso coração alguns inquilinos emocionais, pessoas que nós prendemos dentro da gente, a gente não consegue orar, a gente não consegue entrar na presença de Deus com liberdade. Mas na tarde de hoje há uma palavra de Deus para trazer cura à tua alma. Quantos creem nisso aí? Diga assim, ó, escreve assim, ó, hashtag eu creio. Coloca aí para eu poder entender que você está recebendo essa palavra. Coloca hashtag, né, aquele sinalzinho que você tem aí, e coloque eu creio. Para que nós possamos nessa tarde ser abençoados, meus queridos. Porque esse é o intuito dessa live, tá bom? Olha aí. Olha aí, junte. É, bênção demais, minha gente. Olha, está dizendo a Gislene, eu creio. Está dizendo aqui a Laurete, eu creio. Bênção demais, não é verdade? Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida, tá bom, queridos? Bom, vamos lá. Eu vou deixar essa live gravada, as pessoas poderão assistir depois. Você deve conhecer a história de José, não é verdade? José era um menino que tinha apenas 17 anos de idade, estava vivendo na casa dos seus pais, e um dia a Bíblia diz que ele teve um sonho. E ele conta esse sonho para os seus pais e para os seus irmãos, e a partir do momento em que ele conta esse sonho, ele passa agora a ser invejado pelos seus irmãos. E aí, dito isso, os seus irmãos agora têm um plano de morte para a vida de José. E agora José será o alvo de corações que estão desenvolvendo a inveja, corações que querem mal o seu próprio irmão, e esse irmão agora de José, esses irmãos de José vão agora maquinar algo contra a vida dele. Como você conhece a história, a Bíblia diz que José, ele foi vendido para os mercadores como escravo e foi levado para a casa de Potifar. Chegando lá, a Bíblia diz que Deus era sobre a vida de José. E conforme José ia trabalhando, ele ia prosperando, aconteceu um grande milagre na vida e na casa de Potifar por conta da presença que José carregava. Eu quero, nesta hora, perguntar a você se você tem confiança da presença que você carrega. Marcelo, Deus te abençoe, meu querido. Estamos aqui ministrando uma palavra sobre o poder do perdão. O que é que o perdão pode produzir na vida das pessoas. Então hoje a live aqui é uma ministração que é a continuidade até do nosso próprio discipulado. Então a Bíblia diz que por conta dessa presença que José carregava, ele prosperou na casa de Potifar. O texto ainda vai dizer que houve um plano das trevas para tentar paralisar e tirar o projeto, tirar o plano de obediência, o plano de valores que ele carregava na sua vida, tentando usar a mulher de Potifar para seduzi-lo. E o texto vai dizer que ele conseguiu se livrar daquela situação, obedecendo a Deus, e fugiu, e isso lhe custou o preço de uma prisão. Quantas vezes nós, por resolvermos obedecer a Deus, onde nós trabalhamos, com quem nós convivemos, isso nos custa muitas vezes o desprezo, falatórios, situações que podem trazer na sua vida perseguição. Assim aconteceu com José. Olha quem chegou por aqui, Elisa, Deus te abençoe. Então, queridos, eu quero dizer para você que quando nós vivemos uma vida permeada pela obediência a Deus, pelos preceitos ao Senhor, existe um preço que pagamos. Nós lutamos contra as questões que estão no campo da espiritualidade. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então José agora vai ser levado para uma prisão. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando você está sendo perseguido, ou eu estou sendo perseguido, não importa o lugar. O que importa é a presença que nós carregamos. Diz o texto que ele vai parar naquela prisão. Adriana, Deus te abençoe, um abraço no teu coração, querida. Ele vai parar naquela prisão, e a Bíblia diz que lá aqueles homens que estavam presos começaram a se relacionar com José.
José carregava uma presença de Deus, carregava valores e princípios. Logo, José começa a se despontar naquele lugar onde ele estava sendo como um prisioneiro. Eu quero lhe dizer uma coisa que não significa o lugar, mas significa quem você é, onde você está. E a Bíblia diz que agora Deus entrega aquela prisão nas mãos de José. Havia lá o carcereiro, havia lá o homem que percebeu graça de Deus na vida dele. Agora ele está se relacionando com o padeiro e com o copeiro, que eles também tiveram um sonho, mas não conseguiram decifrar esse sonho. E eu quero lhe dizer uma coisa, querido, que o Espírito de Deus é poderoso para trazer ao teu coração, à tua mente, entendimento nesta tarde. E a Bíblia diz que José interpretou o sonho do padeiro e também do copeiro, dizendo que um deles iria sobreviver e o outro iria morrer. O tempo passou e a Bíblia diz que quando estava agora o copeiro na presença de Faraó, servindo Faraó, havia ali uma crise que seria instalada no Egito. E agora o mundo seria assolado por uma grande crise, mas Deus levanta alguém no momento estratégico em que ele seria um tipo de Cristo para poder salvar o mundo antigo, o Egito, de uma grande calamidade. Eu quero dizer para você que onde você está convivendo com pessoas, com famílias, Deus tem levantado a sua vida para ser alguém que vai ser um divisor de águas. A palavra que você carrega, a presença que você carrega poderá salvar pessoas, poderá salvar empresas, poderá salvar a vizinhança que você está. Quantos creem nisso? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Vai mandando agora aí um foguinho para eu entender que você está recebendo essa palavra. Deus te abençoe, Marcos. Deus te abençoe, meu querido Márcio. Estamos aqui hoje numa ministração que eu dividi no meu discipulado, que eu falei para os nossos alunos que foram formados, 104 alunos que foram formados na nossa unidade de Grajaú. Eu quero compartilhar com você 2 sementes que Deus vai produzir no teu coração para que você entenda que Deus tem processo na nossa vida. Então agora Faraó tem um sonho e ele está perturbado, porque ele percebe que as vacas que estavam sendo magras, né? E as espigas queimadas, ele teve uma visão do contexto que ele estava vivendo naquele momento, e diz a Bíblia que quando o copeiro está na presença de Faraó, ele não consegue interpretar. Ele foi lembrado quando estava lá na masmorra, e o texto vai dizer, queridos, que quando José tinha 30 anos de idade, ele foi levado à presença do Faraó, ele foi tirado de um lugar onde ele estava como prisioneiro, como estava detido, e ele foi chamado à presença do rei. E quando ele chega lá, naquela circunstância, ele decifra todo o sonho de Faraó e dá uma orientação, e o texto vai dizer que agora ele vai procurar alguém que pudesse governar o Egito. E de repente não havia ninguém melhor do que o próprio José para ser esse homem que iria mudar a história do Egito, que iria trazer uma palavra de salvação, uma palavra administrativa, e agora o Egito seria salvo por causa de uma pessoa que carregava uma mensagem, que carregava a presença de Deus. Eu quero encorajar o teu coração nesta tarde para dizer que você hoje é alguém que tipifica neste momento um tipo de José. Porque você carrega uma presença de Deus na tua vida, e por conta dessa presença, pessoas podem ser salvas e alcançadas por causa de uma palavra que você pode liberar. O texto vai dizer que quando José é colocado como governador do Egito, a fome chega, a crise chega. Agora ele vai estar diante de uma situação como o segundo homem mais poderoso do Egito. Diz o texto que o segundo melhor carro do Egito, quem andava era o próprio José. Ele tinha autoridade para governar aquele ambiente, aquele lugar. Existe uma palavra de Deus sobre a nossa vida, querido, que nós temos essa autoridade no nome de Jesus para governar, para trazer luz aonde há treva, para trazer uma palavra de bênção onde há maldição, para trazer uma palavra de fertilidade aonde há infertilidade. Você tem noção da graça e do poder que está derramado sobre a sua vida, meu amado?
Mas para que você possa viver essa experiência, você tem que suportar o processo. Eu tenho dito que os processos de Deus, muitas vezes eles são dolorosos, mas eles são eficazes. Eu já disse isso em algumas pregações e algumas pessoas já ouviram eu dizer sobre isso. O que eu quero aplicar aqui hoje à tarde, para que você entenda, meu amado, que por conta dessa presença e por conta do processo que José carregava, a Bíblia diz que ele foi colocado no momento estratégico para poder ser ouvido por alguém que tinha uma necessidade. Quantas vezes nós somos levados a pessoas que nos pedem uma oração, que nos pedem muitas vezes uma palavra de direcionamento, e a gente precisa ter essa confiança no Senhor que Ele é conosco. Então que você possa nessa tarde se levantar na autoridade do nome de Jesus, você mulher, você homem. Não permita que o inimigo mine a tua mente por uma palavra, por uma traição, por alguém que tenha te passado para trás, por alguém que tenha te enganado, e você começa a se fechar nessa masmorra de tristeza, na masmorra da dúvida, e isso vai trazendo um entorpecimento à tua mente, os seus olhos vão ficando escuros, você não consegue enxergar à frente, e isso pode trazer uma grande perturbação na tua alma, e sabe quem se vale disso? O inferno, meu amado. Viviane, Deus te abençoe. Fabiana, Deus te abençoe. Jamile, Deus te abençoe. Um abraço para a diretora Vanessa. Nós estamos aqui ministrando o poder que o perdão produz na vida das pessoas. Quem está entendendo, coloca assim, hashtag, estou entendendo. Então, queridos, o que é que nós queremos aqui? Amém, Fabi, Deus te abençoe, querida. Veja bem, então agora José, passando por todo o processo de ter sido enganado, ter sido vendido como escravo, passado pela tentação, foi preso e Deus foi fazendo um processo. Sabe quanto tempo demorou? Sabe quanto tempo demorou? 13 anos. Talvez eu não sei em quanto tempo que você está passando uma luta, uma dificuldade, mas não importa, Deus é o Senhor do tempo. Muitas vezes você está dizendo assim, olha Senhor, eu estou orando para a conversão do meu marido, eu estou orando por uma cura de um parente, eu estou pedindo a Deus para que algo aconteça e não está acontecendo, eu não estou vendo nada, eu não estou percebendo nada, mas tudo está acontecendo no tempo de Deus, e eu tenho certeza e convicção no meu coração que quando você menos esperar, o kairós de Deus vai te alcançar, que significa o tempo oportuno, porque muitas vezes os nossos olhos estão no tempo do cronos, no tempo do cronômetro, no tempo do calendário do homem, mas quando nós estamos no calendário de Deus, na hora de Deus, as coisas acontecem quando a gente menos espera. Eu tenho dito o seguinte, queridos, que muitas vezes Deus inverte a fila. Talvez você está como o último da fila e de repente este lugar para onde você está olhando, que você acha que vai ser aberta uma porta, Deus inverte o processo, e quando você menos espera, lá como o último da fila, Deus abre uma porta para que você entre por ela como o primeiro da fila. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nesta tarde abençoada que estamos aqui ministrando uma palavra que Deus tem trazido ao meu coração para te abençoar, meu querido? Nós não podemos fraquejar, nós não podemos olhar para a circunstância. José em tempo algum estava perdendo o seu tempo para poder pensar nos seus irmãos. Eu quero ir para o final para aplicar essa palavra. Escreve aí 2 sementes que Deus vai produzir no seu coração. As 2 sementes que Deus vai produzir no seu coração, uma chama-se Manassés e a outra chama Efraim. Se você for examinar na palavra de Deus, você vai entender que ele diz o seguinte: quando Deus dá uma esposa para José lá no Egito, e que ele se casa com ela, nasce 2 filhos. O primeiro era o primogênito chamado Manassés, o segundo era o Efraim. E Deus traz uma revelação profunda e tremenda no meu coração, porque ele diz o seguinte: o Manassés representa a seguinte palavra para o teu coração nesta tarde: Deus me fez esquecer de todo o trabalho que eu tive na casa de meu pai. Sabe o que significa dizer isso, meu amado? Que Deus é poderoso para produzir no teu coração uma semente
para que você ressignifique a experiência dolorosa que você teve em algum processo da tua vida. É quando você entende que Deus está forjando em você num processo que muitas vezes até sangra, que te moe. É como se você estivesse passando dentro de um moinho. Mas eu quero dizer uma coisa: se você é trigo e você for passado no moinho, você vai virar pão para muita gente. Quantos entendem isso, queridos? Quantos entendem isso? Glorifiquem o nome do Senhor nesta tarde. Olha aí que coisa maravilhosa. Quem está entendendo? Quero que você processe isso. Eu quero que você processe isso. Quem é trigo aí? Coloca hashtag trigo. Ô, glória! Benção demais, hein, irmãos? Olha aí. Tá vendo? O Senhor te perdoou, meu querido. O Senhor lavou a tua vida na água da palavra e te purificou no sangue do Cordeiro. Olha o que ele fez comigo, diz aqui Thales Roberto, cantando maravilhosamente para todos nós nesta tarde para entregar essa palavra. Olha aí, é forte, hein? Passar pelo moinho dói, mas eu quero lhe dizer uma coisa: você vai virar pão, você vai alimentar o faminto. Sabe por quê? Porque o processo de Deus é doloroso muitas vezes, mas como eu disse, é eficaz. Nos trata, queridos, nos quebra. Osvaldo, Deus te abençoe, meu querido, seja bem-vindo ao nosso meio. Então veja, segunda semente que o Senhor vai estar produzindo em você, o Efraim. A segunda semente que Deus está produzindo na sua vida, meu amado, é Efraim, que representa o seguinte: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Oh, glória! Vou repetir para nunca mais você esquecer. A primeira semente que Deus está produzindo no coração do José é o Manassés, que representa: Deus me fez esquecer de todo o trabalho que eu passei na casa de meu pai. A segunda semente é a semente da prosperidade, que ele vai dizer o seguinte: que Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, sabe, meu amado, Deus vai fazer você prosperar no lugar mais infértil que você possa entender que seja. Quantos estão entendendo? Quantos estão recebendo essa palavra? Manda aí um foguinho para as alturas. Oh, glória! Eu não podia deixar de compartilhar essa palavra com vocês, meus amados. Se você continuar no livro do 42 em diante, você vai encontrar esse texto maravilhoso em que depois de 13 anos José sai da prisão e vai falar diretamente. Sabe o que eu estava pensando? É muito comparado o que eu estou dizendo. Imagine que houvesse uma grande crise nos Estados Unidos, tá certo? E de repente o presidente dos Estados Unidos, sem saber